Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Rodrigues Silva. Hoje eu irei apresentar o trabalho juntamente com Renan Coelho e a Bruna sobre jogos territoriais. Esse trabalho é do primeiro semestre da matéria de Administração Geral, sob orientação do professor Adilson de Barros. Então, a gente vai se basear no livro Jogos Territoriais, Como Entender e Eliminar Rivalidades e Faltas de Comunicação no Ambiente de Trabalho, da escritora Annette Simmons. Falando um pouco sobre a autora Annette Simmons, ela nasceu em 1953, atualmente tem 68 anos. Os Jogos Territoriais foi o primeiro livro escrito por ela. Ela publicou aqui no Brasil em 1998. E no slide, como vocês podem ver, tem uma pequena fala dela. Ela fala assim: antes de focar nas histórias, escrevi sobre microcomportamentos que as pessoas usam para manter os outros fora. Acho que ainda estava irritada com o ensino médio. Meu primeiro livro, Jogos Territoriais. Esse comentário foi tirado do próprio site dela. E a escritora Annette Simmons, ela escreveu sobre 10 técnicas que podem ser feitas para conseguir atingir seus adversários na empresa. E esse é o livro Jogos Territoriais. Então, ele é basicamente um manual que ensina a gente a ignorar a parte emocional e alavancar os nossos pensamentos racionais. A escritora ainda afirma que ela teve um estudo de 20 anos para produzir esse livro e que ele aparenta ser muito atual por o que a gente vive no nosso mundo. E ele mostra que no ambiente empresarial a gente tem muitos jogos psicológicos que podem acabar mudando o destino da organização. Esse livro tem como assunto a competitividade em ambientes organizacionais, que podem gerar consequências positivas ou negativas para a empresa. Muitas pessoas utilizam estratégias para conseguir se manter no cargo ou crescer nele. No primeiro tópico do trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo da ocupação. E no que o jogo da ocupação consiste? Ele consiste em atitudes de como guardar e dominar as informações importantes, para que nisso eu possa utilizar essas informações como forma de manipulação e ao acúmulo de poder. Assim eu comando relacionamentos para sempre que necessário eu haja a favor ou contra os envolvidos. O jogo também trabalha com a ideia de que colegas de trabalho são rivais. Um colega sempre quer ocupar o lugar maior que o outro. Um quer sempre aparecer nos projetos, querem sempre aparecer mais nas ideias, metodologias, processos. O colega de trabalho sempre quer se sobressair sobre o outro para ocupar o melhor lugar. O funcionário dentro da organização ele sempre tem que estar atento à sua posição, porque ele tem que determinar limites territoriais para que outra pessoa não venha e ocupe o seu lugar. Um exemplo disso é que um gerente ele tem que demarcar o limite do seu território. Mas como assim? O gerente ele não pode contar seus objetivos, informações suas, metodologias, porque algum funcionário que esteja em mente de ocupar o lugar dele pode pegar essas informações para ocupar o lugar dele e assim conseguir ascender na empresa. Então aí fica a dica do jogo da ocupação. Nunca deixe as pessoas saber como você faz seu trabalho. Não deixe as pessoas saber totalmente as informações de como você faz seu trabalho bem feito, porque alguém pode pegar essas informações e ocupar seu lugar. E então tome cuidado até com as coisas mais simples, como os seus objetos, colocando post-its, chaves, etiquetas, ou até mesmo nos seus objetos imateriais, como projetos no computador ou pastas. Você pode se proteger colocando senhas ou algo do tipo. Então, nesse jogo, a gente considera que todos os funcionários almejam o nosso cargo. Então, desse modo, a gente tem que estar preparado para, se for necessário, a gente deixar nítido qual é a nossa posição.
E assim a gente impede que as outras pessoas tenham coragem de enfrentar a gente. Bom, então agora a gente vai para o segundo tópico, o jogo da manipulação. Primeiramente, eu queria diferenciar persuasão e manipulação. Acredito que muitos lembrem, mas na aula de comunicação a gente já teve uma aula explicando isso, a diferença entre persuasão e manipulação. Numa aula a gente falou sobre esse tema, mas eu queria relembrar vocês. Então, a persuasão a gente tenta convencer a pessoa dando argumentos, fatos, pontos para ela que ela consiga aderir ao nosso pensamento. E ela escolhe se vai ou não aderir ao nosso pensamento. Já na manipulação, a gente faz uma indução psicológica onde o outro não sabe. E a gente acaba levando o outro a fazer algo para atingir o nosso próprio objetivo. E agora nesse slide, como vocês podem ver, ó, ele já define o jogo da manipulação. E fala assim, o jogo da manipulação consiste na habilidade de manusear as informações de forma correta e cautelosa. Pode utilizá-las de diversas formas, tal como para confundir alguém, marcar território e até mesmo para fugir de alguma situação. Então, manipulando o outro, você consegue informações, você confunde pessoas, você foge de situações ruins. Dentro desse mundo, a manipulação é considerada o jogo mais importante. Só que muita gente também considera isso muito sujo, porque isso você faz com o outro e ele não sabe que está sendo manipulado. Então você usa o outro para um fim seu. E muita gente ainda dá desculpas falando que persuadiu a pessoa a fazer o que queria. Mas como a gente pode ver, existe uma grande diferença de persuasão e manipulação. Então, nesse mundo do trabalho, esse é um jogo sujo, mas que muitos usam para ter sucesso na sua vida profissional. Nesse slide, a gente vai falar um pouquinho das características do manipulador. E eu queria trazer na mente de vocês um personagem para exemplificar isso. Acho que muitas pessoas já assistiram aquela série Peaky Blinders. E tem o personagem principal, o Thomas Shelby. Ele é extremamente manipulador. Até o meme que falam, frio e calculista, são as duas primeiras características do manipulador ali, ó. Se vocês podem ver. Frieza. O manipulador ele é frio, ele pensa nas suas ações antes de fazer. Ele não age com muito sentimentalismo. E ele é calculista também com suas ações. Ele sabe tudo o que ele vai fazer. Ele sabe quais consequências ele vai ter nisso. E esses aspectos vocês podem ver muito bem no Thomas Shelby, da série Peaky Blinders. E a terceira ali, característica é cobiça aos demais funcionários. Então, o manipulador ele cobiça o que os funcionários têm. Então ele quer ter o que alguns funcionários têm e ele não tem. Ele sempre está nessa procura de ter algo que ele não tem. Outra característica é a necessidade de ter o poder sempre nas mãos. Isso daí é muito presente também no Thomas Shelby. Você pode ver que ele sempre quer estar no comando. É igual o manipulador. O manipulador ele sempre quer estar no comando da situação. Ele sempre quer ter o poder de ter a última decisão na sua mão. E a última característica ali é esconder as suas reais intenções. Então você nunca sabe o que ele vai fazer. Uma pessoa manipuladora ela é uma pessoa muito imprevisível, porque ela esconde muito seus sentimentos e ela sempre age querendo sempre o melhor para ela mesma, não para os outros. Então acho que essas são características importantes do manipulador. E eu exemplifiquei com Thomas Shelby. Se você assistiu a série, você sabe o que eu tô falando, que ele exatamente tem todas essas características. Eu acho que a menos se encaixa é a cobiça aos demais funcionários. Porque no ambiente da série ele tem os funcionários, mas ele é o chefe principal. No terceiro tópico do nosso trabalho, a gente fala sobre o jogo da intimidação. Então, o nome já entrega tudo.
onde você tenta intimidar o seu companheiro de trabalho ou até mesmo o seu comandado. Muitos chefes utilizam desse jogo para amedrontar suas pessoas que estão sob seu comando, assim demonstrar liderança. Então ele causa acanhamento das pessoas, ele deixa as pessoas tímidas e antigamente esse jogo eu acho que era até muito utilizado. Hoje em dia esse jogo está sendo cada vez menos utilizado, porque é uma maneira muito agressiva e isso pode causar problemas pessoais e profissionais para as pessoas. Então também esse jogo entra muito naquela do jogo da ocupação também, de querer demarcar o território. E alguns chefes eles fazem isso porque veem que um funcionário está se destacando muito e nisso eles tentam intimidar ele para abaixar a bola do funcionário, vamos dizer assim, e acaba abalando o psicológico dele. Ou até mesmo entre funcionários, quando estão lutando por vagas de ascensão na empresa e um tenta abalar o psicológico do outro intimidando. Aí existem várias técnicas, como a da manipulação, o último jogo que a gente falou pode ser usado para intimidar, aquela demonstração de raiva quando algum funcionário faz alguma coisa errada, aí você fica demonstrando muita raiva. Às vezes o cara entrega um relatório errado que você precisava para fazer o seu trabalho, em vez de você ajudar e motivar o seu amigo não, né, seu parceiro de trabalho, você acaba demonstrando raiva assim, demonstrando que ele fez algo de muito errado e está atrapalhando o seu trabalho. E até mesmo na linguagem corporal, às vezes a gente não fala nada, mas a nossa linguagem corporal demonstra muito o que a gente sente em relação ao outro. E como eu disse, atualmente essas formas intimidadoras estão cada vez menos sendo utilizadas. Isso daí é um avanço do ser humano, porque isso agora é considerado assédio moral e bullying. E não é nada mais do que justo, porque você só está deixando o outro para baixo, você só está desmerecendo o outro, você não está tentando agregar para ele melhorar no seu trabalho. Isso é uma violência psicológica e isso pode até evoluir para uma violência física em alguns casos também. E hoje em dia algumas pessoas elas saem da empresa por causa disso e elas acabam deixando processos judiciais contra as empresas e contra os seus funcionários que praticam ainda esse jogo. O quarto é o jogo das alianças poderosas. Consiste em conciliar-se com pessoas de hierarquias e setores diferentes na empresa por interesses próprios. Claro, não podemos anular as amizades afetivas que acontecem de maneira natural dentre os funcionários, mas entende-se que tais relações abrem portas profissionais. Ter essas alianças permite conhecer outras pessoas, quais suas habilidades e estratégias, na qual conclui-se com o autoconhecimento a fim de aprimorar ações tomadas, mudanças de pensamentos e comportamentos dentro da empresa. Consequentemente, é prejudicial para quem sofre, principalmente se tiver conhecimento absoluto da área. Outra questão importante refere-se sobre o estudo do território inimigo. Geralmente faz uso de espiões, conhecido como bodes expiatórios, com o intuito de obter informações sigilosas e confidenciais para conseguir atingir aquele setor ou funcionário de alguma maneira. Isto envolve também estar em lugares certos na hora certa. Basicamente, é a autopromoção através de relacionamentos obtidos, sendo considerado mais importante ter esse relacionamento com o chefe. É meio chato pensar que para você conseguir subir de cargo dentro de uma empresa, você precisa agir dessa forma, até porque parece ser uma promoção exigida e não de forma natural. Mas basta analisar que na maioria das empresas é assim que funciona. Eles fazem uso de comunicação direta ou indireta com a maioria das autoridades. Portanto, é uma estratégia que vai de acordo com a ideia de que não importa qual seu conhecimento sobre a empresa ou o cargo em que está atuando, mas sim quais seus relacionamentos dentro da organização. Ou seja, não importa o que você conhece, mas sim quem você conhece. É o jogo da parede invisível.
Este que consiste em criar impedimentos de produtividade. Basicamente, adquirir uma parede invisível que interrompe seus trajetos dentro da empresa. Geralmente, as empresas são locais de criatividade, resolutividade e agilidade. Isso porque é necessário ser criativo para resolver problemas no dia a dia, ou até mesmo para propor inovações. Então, é preciso que haja funcionários com pensamentos positivos e dispostos a manter a mente aberta sempre. A taxa da população brasileira com problemas psicológicos cresce cada vez mais, principalmente durante a pandemia. Criar impedimentos invisíveis, ter preocupações constantes e insegurança pode indicar ansiedade. E atualmente, 86,5% da população brasileira tem. Estes dados foram retirados do G1 da Globo. E é claro que isso deve ser tratado e diagnosticado por um profissional da saúde. Sabemos a dificuldade em manter a energia positiva durante todos os dias. Claramente, há dias difíceis para todos. Mas fazer uso da resistência passiva dia a dia pode prejudicar muito o crescimento profissional e até mesmo pessoal. Temos como exemplo o funcionário não concluir seu projeto por medo de ser coagido. Isso pode ser resolvido com a ajuda de pessoas próximas, que podem auxiliá-lo a ter calma, principalmente na hora de apresentar o seu projeto. É o jogo do descumprimento estratégico. Considera-se que todo ser humano tem como princípios básicos preservar sua sobrevivência. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, todo ser humano tem como segunda necessidade básica a segurança, esta que se aplica em todas as áreas da vida. As demais são necessidades fisiológicas, sociais, de estima e autorrealização. Partindo da ideia de que as pessoas precisam se sentir seguras no ambiente que estão convivendo, entende-se que essa fará de tudo para que preserve seu cargo dentro da empresa. Na maioria das vezes, quando a organização planeja um projeto, muitos funcionários sentem que devem participar de alguma maneira, a fim de se sentirem seguros. Isto é uma falsa sensação que adquirem de maneira individual. Às vezes, os superiores propõem algo com o intuito dos funcionários executar suas tarefas da melhor forma possível, mas ao final não recebem nenhuma recompensa. Agir dessa maneira claramente traz desvantagens, como acúmulo e sobrecarga de trabalho, na qual pode acontecer do funcionário não entregar nenhum serviço solicitado ou até mesmo fazê-lo de modo errôneo, o que faz com que sua credibilidade despenque. Ainda assim, os funcionários veem como meio positivo fazer uso dessa estratégia, sentem que há redução no nível de pressão sobre eles. O sétimo é o jogo do descrédito. Para sobreviver em um ambiente organizacional, é necessário manter a credibilidade, e isso pode acontecer preservando valores simples como pontualidade, honestidade e transparência. Quando o funcionário age contra o que já foi dito ou prometido, gera incoerência, e isso afeta de maneira direta a confiabilidade dos relacionamentos empresariais. O jogo do descrédito consiste em abalar a credibilidade dos adversários. Isso, consequentemente, faz com que a pessoa se sinta menos capacitada para seu serviço. Suas ações e resoluções despencam, enquanto a sua aumenta. Um quesito importante para conseguir atingir o adversário de modo mais fácil é demonstrar autoconfiança sempre que possível. Isso valida poder e influência. Acredita-se que esse jogo pode ser feito de maneira natural, como quando um funcionário se prepara e se dedica em atingir determinado nível hierárquico, enquanto o outro não aperfeiçoa seus conhecimentos. Portanto, naturalmente quem se entrega de modo mais concreto consegue deixar os demais para trás, aumentando a sua credibilidade. Porém, há outra forma, que é utilizada para más intenções, como fazer o uso de ironia, sarcasmo e difamação, a fim de tirar o pódio do colega de trabalho. Existem diversos jeitos de fazer essa etapa, como, por exemplo, mencionar questões pessoais deixando o inimigo frágil e sem reação. Portanto, são ações para tirar calmaria e tolerância das pessoas, fazendo com que seja objeto constante de críticas.
oitavo é o jogo do afastamento. Como no próprio nome já diz, é um método de você se afastar de pessoas ou de situações. Estar no poder e ter controle sobre as coisas é uma das características dos seres humanos, ainda mais em ambientes empresariais que demandam a ideia do poder, cujo intuito é sempre ter em mãos decisões e atos previsíveis. O jogo do afastamento, portanto, é onde você vai ter controle sobre as atitudes dos adversários. Pode-se notar que, de maneira natural, ao decorrer da vida, você se afasta de pessoas e situações. Um exemplo é quando você é criança, tem algum brinquedo e quando cresce deixa elas de lado, é uma situação onde você se afasta. Outro exemplo de pessoas é onde você deixa amizades por conta do tempo. Essas coisas, ela acontece com todos, não é só exceção de um, é com todos. Mas no ambiente corporativo, ela remete à ideia de que isso pode ser feito de modo forçado, obviamente, cujo objetivo é ter controle sobre ações e comportamentos de alguns indivíduos. Esse jogo ele foi baseado na comunidade Amish, que é uma seita alemã que está localizada no estado americano da Pensilvânia. Eles têm suas próprias regras fundamentais que devem ser seguidas, e se elas forem violadas, as pessoas podem sofrer graves consequências, uma delas como a expulsão. Um exemplo que pode gerar o afastamento dentro do ambiente corporativo é o excesso de formalidade excessiva, onde pode gerar a exclusão do indivíduo. Até porque incluir alguém no seu ciclo de relacionamentos que envolve ter intimidade pode e, consequentemente, diminui a formalidade. Portanto, o funcionário que acaba sendo isolado de situações e faz com que ele se sinta indesejado naquele local, diminuindo a sua confiança e capacidade de executar seu trabalho. Para que não ocorra esse uso do jogo do afastamento nesse método no ambiente corporativo, a pessoa, quando ela vai se envolver onde tem uma intimidade a mais, ela tende a diminuir essa formalidade para que ela não seja excluída dentro desse local. O nono é o jogo da camuflagem e de conhecimento mútuo, que é preciso ter foco no trabalho para que possa executá-lo de forma concreta e efetiva. Isso sugere a importância de cuidar do psicológico e dos relacionamentos que obtém. É importante lembrar que a distração ela aumenta o índice de ansiedade, mas sendo assim a distração ela existe em todos os lugares. Há de lutar para conseguir manter o foco a todo momento, mas sabe-se que há muita competitividade dentro de uma organização. Portanto, pessoas tentam minimizar a produtividade do seu adversário e distraindo e desviando a sua atenção. O desviador faz com que suas atitudes pareçam naturais, onde pareça que ao seu lado ele está agindo de maneira natural. Sua aproximação ela deve ser feita de forma leve e os assuntos devem fluir de maneira lúdica e inesperada. Por isso é o jogo da camuflagem, onde você não vai esperar do outro algo de ruim. De acordo com a ciência, camuflagem é a adaptação que permite que fiquem imperceptíveis meio a tantas pessoas e situações. Portanto, ao utilizá-la, consegue escapar de situações e de maneira acanhada. Este jogo ele tem o objetivo sempre de enfraquecer o adversário, sempre alterando o percurso e confundindo informações importantes. É uma forma de manipular relações empresariais e controlar atitudes futuras, impedindo o crescimento do inimigo. O décimo é o jogo do obstrucionista, onde se acredita que tudo se conquista através da competitividade. É uma situação frequente no mercado de trabalho, onde a competição são pessoas que lutam para atingir o mesmo objetivo, portanto, tudo é possível para alcançá-lo. Essa competitividade ela envolve muitas estratégias, entre elas tem como impedir ações dos demais funcionários, promovendo destaque para projetos próprios. Sendo assim, esse é o jogo do obstrucionista, onde ele vai se autopromover e vai diminuir a produtividade dos demais funcionários. Com esse jogo, você pode também impossibilitar que o colega faça observações e argumentos sobre determinados assuntos,
a fim de entender que isso pode gerar novas ideias e projetos, contando pontos para ele ou ela. De forma corriqueira, é preciso que interrompa sempre as falas, apresentações e ações da pessoa. Concluindo, esse jogo ele vai ser aonde você vai se autopromover e vai diminuir a produtividade dos seus colegas de trabalho. O 11º é os conflitos territoriais e como se livrar deles. Nos dias atuais, tem a sensação de que conflitos empresariais ocorrem a todo momento. Isso se dá pela mendicidade de trabalhar para sobreviver. Atualmente, fazer uso desses jogos é renegado pela sociedade. Afinal, agora entenda-se que a cooperação é mais importante em um trabalho em equipe. As empresas costumam tomar atitudes para impedir esses processos, tais como palestras motivadoras, momentos de lazer para conhecê-los e até criar frases impactantes para que seus funcionários sempre lembrem que necessitam de uns aos outros para o crescimento profissional. Sempre acredita de estar fora desses conflitos, porém, em sua maioria, pode se tentar escapar utilizando algumas estratégias, tais como autoanálise e reconhecimento. Há necessidade de entender que a mudança sempre é necessária, porém ela só acontece quando abandona velhos hábitos e reduz as defesas. Portanto, ela entenda-se que as pessoas precisam estar abertas a mudanças a todo momento e saber que ninguém é substituível. Uma das carências do ser humano é sempre em demonstrar suas habilidades e conhecimentos, mas precisa considerar que cada indivíduo vai cooperar com a empresa com que tem aptidão. Por isto, não dizer e nem delegar tarefas, consequentemente, pode escapar de conflitos. Para que isso se mantenha, é preciso utilizar a psicologia ao invés da lógica, para entender que exigir faz com que as pessoas se sintam oprimidas, enquanto pode se orientar que faz com que o indivíduo se sinta acolhido em determinadas situações. Concluindo, nunca deve se cogitar em usar a parte de oprimir dentro de sua empresa, pois ela pode ocorrer vários fatos negativos para ela, enquanto pode-se usar a orientação, onde o indivíduo vai se sentir saudável e pode aumentar até sua produtividade dentro da empresa. E este foi o nosso trabalho dos jogos territoriais. Obrigado pela atenção de todos. Alguma dúvida, escreva aí no chat e ali está as redes sociais de todos que participaram do trabalho. Música